Logo no início da minha lesão, eu escutei de uma assistente social lá de São José, e ela falou que a gente não olha para o deficiente. Você não tem a minha idade, eu tenho 40 anos, então talvez você tenha ouvido isso, mas eu ouvia muito isso da minha mãe, da minha avó. Quando saía aqui para a rua, tinha o Tinguera, um que ficava na esquina lá perto do Bradesco. E, por exemplo, você passava, olhava para ele, a minha avó falava, não olha que é feio. E aí, daí essa assistente social me explicou que a sociedade foi deixando de olhar para o deficiente por isso, porque era feio olhar, é feio reparar. Hoje em dia é diferente. Ontem eu estive numa escola em Caçapava e a professora estava falando que a classe, antigamente, ela falou, e antigamente é 6, 7 anos atrás, existia uma classe só para crianças com deficiência. Olha que estranho, esses meninos eram cada vez mais excluídos, né? Ele falou, eles só encontravam com os amiguinhos na hora do intervalo. E ela falou, às vezes na minha escola aqui tinha 3 deficientes só, então eles ficavam a aula inteira, os 3 sozinhos. Quando eles iam para o intervalo, era um alienígena, né? Evandro Bonock, paraesportista, encontrou motivação nos esportes adaptados. Hoje, viaja pelo país competindo e contando as suas histórias. E o Antônio Leme, mais conhecido na cidade como Tó, é campeão na bocha, título que conseguiu nas Paralimpíadas de 2016. O esporte ele tem o poder de transformar a vida das pessoas, né? E aqui está uma prova viva disso, né? Uma pessoa que lutou a vida inteira, né? Que sempre buscou essa independência, né? Ele sempre foi uma pessoa independente, ele era comerciante, sempre pelas ruas da cidade, vendendo seus salgadinhos, nas feiras. Ele já era uma pessoa conhecida na cidade. Eu tinha um piano, mas eu nunca dirigi. Tudo começou quando eu já trabalhava com esporte para pessoas com deficiência e até então tinha voltado para Jacareí profissionalmente para desenvolver algumas tarefas profissionais minhas. Mas meu sonho sempre foi voltar a trabalhar com pessoas com deficiência. E eu via ele pela rua, andando, vendendo salgadinhos, enfim. E aí um dia ele na frente da minha casa, um vizinho trocando o pneu da cadeira de rodas dele, foi a oportunidade que eu tive de convidá-lo para o esporte. E ele prontamente aceitou. Na hora ele falou, você tá doido? Você tá maluco? Como que eu, um tetraplégico, vou poder fazer algum esporte? Rapidamente eu expliquei para ele o que era a modalidade, falei, um dia eu volto te procurar. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele falou, me deram aquele cara lá, né, Calazans? Não vai voltar, não. E até que um dia eu fiz a ligação para ele e a gente iniciou o trabalho. Eles foram até a CEPAC, né, que é um lugar que a gente treinava, e eu ficava olhando as pessoas rolar as bolinhas lá de jornal, né, que a gente não tinha um material próprio para desenvolver esse tipo de esporte. E eu ficava olhando as pessoas, aí comecei a pegar as bolinhas, pegava uma bolinha aqui, pegava uma bolinha ali, e aí, você vai ser o calheiro do Lute, você vai ser o calheiro do Toy, vamos ver o que você pode fazer. E eu me interessei, gostei da modalidade e me interessei e fui ser o calheiro do menino aí, estamos juntos há 11 anos. E aí tá aí, né? Hoje ele conseguindo se desenvolver, né? Hoje ele num clube de ponta na bocha, né? Com várias conquistas, né? Hoje uma referência mundial no esporte. Orgulho muito grande para a cidade. Brazil in their first ever BC4 final were looking to get off to a flyer in end one and did just that, going 3-0 up as the crowd urged them on. And it was Brazil who took 2 points and the match. The
hosts making BC3 mixed pairs history with a first gold. Evelyn de Oliveira, Antonio Leme and Ivani Suarez da Silva, not just Paralympians, but the best of the best in boccia. All the hard work paying off for Brazil, and a moment that the team and captain Antonio Leme will never, ever forget. Então, eu trabalhava em 2005 num hotel em Ubatuba e eu trabalhava na Praia da Enseada e meu apartamento era na Praia do Sapé. Então, na volta do trabalho, eu tinha uma moto e estava chovendo demais, mas eu queria voltar para casa porque eu queria ainda pedalar um pouquinho para aproveitar o final do dia. Os amigos que trabalhavam comigo falaram, não volta, não vai ainda que está chovendo, mas sempre fui muito teimoso. E aí eu escorreguei, perdi o controle da moto quando eu passei por cima de um olho de gato, aqueles sinalizadores, né? Eu escorreguei, fui perdendo equilíbrio e pulei da moto para não me machucar. Eu pulei num gramado e quebrei a coluna. Eu não conhecia nada de esporte adaptado, não tinha noção. E ainda estava na cama hospitalar, na casa dos meus pais. Meu pai chegou com um jornal e falou, olha esse cara aqui. Era um cara que era tetracampeão da São Silvestre, na cadeira de corrida, assim. E hoje esse cara é meu amigo, tá? Eu fui conhecê-lo e a gente já correu muitas corridas juntos. Corremos a Maratona de Nova York juntos. O cara foi um cara que eu falei, puxa, eu quero ser que nem ele. Eu não consegui ser como atleta, mas me impulsionou. Daí eu comecei a buscar, descobri que existia assim, esporte adaptado, para todo tipo de deficiência existe. A gente tem um exemplo do Tó, aqui em Jacareí. O Tó é um cara que eu conheci há um tempão atrás, com uma vida totalmente... a vida dele estava perdida, bebia muito, e enfim. E o esporte transformou a vida dele, da família dele e em quem está em volta dele, né? Quantos meninos já não começaram a entrar na bocha no Brasil inteiro porque viram o Tó ganhando uma medalha de ouro na Paralimpíada, né? Então, o que o esporte significa para você? Mudou a minha vida. Mudou a sua vida. Demais. E você gosta? O que você sente quando você está jogando, quando você está praticando esporte? Muita emoção. Muita emoção. Toda conquista, tudo que ele ter chegado até o topo é uma, como que eu posso dizer, é um conjunto de vários fatores, né? Eu acredito que a família teve uma função importante na vida dele. Eu acho que as amizades dele realmente, eu acho que colaboraram para isso. Mas nada disso teria acontecido se ele não quisesse, né? Então ele buscou, ele sempre foi uma pessoa comprometida, uma pessoa que lutava pelas coisas, proativa, né? Ele não ficava esperando as coisas no colo. Se você for pensar bem, nos anos 80, anos 90, as pessoas com deficiência ficavam trancadas dentro de casa, não é? Não estudavam, não trabalhavam e também não faziam esporte, né? Ele não, ele foi além disso. E é isso, o esporte modificou a minha vida de um jeito que, se eu tivesse caído na cadeira de rodas e não tivesse conhecido o esporte, talvez eu estivesse ainda na casa dos meus pais, com uma mantinha em cima do joelho, sabe, tomando chá, assistindo sessão da tarde, completamente doente. E o esporte, ele evita que você fique doente, ele evita que você fique depressivo, você conhece lugares, pessoas. Eu acho que não existe derrota no esporte, apesar de ser uma
né? Quem ficou em primeiro, quem ficou em último. Mas a derrota que eu falo é a derrota da vida, não existe. Quem pratica esporte só ganha, ganha. E é por isso que eu acho que o esporte é mais do que transformador, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. E na pessoa com deficiência, eu acho que porque é um grupo da sociedade com menos oportunidade. Não fazendo vitimismo, porque eu detesto isso. Mas é que a gente tem menos oportunidade, a gente tem lugares que a gente não consegue acessar porque a arquitetura não permite, né? Mas se eu pudesse dar uma dica para toda pessoa com deficiência, seja a deficiência que for, porque eu conheço pessoas com todo tipo de deficiência, em todo tipo de esporte. Então, se fosse para dar uma dica, vá atrás, se permita fazer, se permita experimentar, porque o esporte é um novo horizonte. Não é algo novo. Eu tinha esperado de fazer algo novo. Aí apareceu esse homem aqui da minha vida. Aí mudou a minha vida. E você é feliz hoje? Demais. Se eu tivesse que deixar um recado, eu gostaria de deixar para o poder público. Porque, ainda mais agora, a gente está com um novo poder público na cidade. É que acredite, que dê oportunidade, seja na bocha, seja na natação. Às vezes, quando a gente fala de esporte adaptado, pensa logo em números, o poder público olha muito para número, quantas pessoas eu vou atender. A gente tem 20% da população brasileira com alguma deficiência, então, é gente pra caramba. Se Jacareí, sei lá, tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, você pensa que 20% dessa população tem alguma deficiência. Essas pessoas pagam imposto como todo mundo paga. Essas pessoas têm direito de fazer o esporte como todo mundo tem. Seja numa praça, num polo esportivo ou dentro de um clube. Então, eu acho que o poder público podia olhar com mais carinho, porque essas pessoas também votam, E essas pessoas precisam. A pessoa que pratica esporte, ela vai menos no SUS, ela ocupa menos o espaço no SUS, na UPA, no postinho de saúde. E a coisa mais cara que o poder público gasta hoje é com saúde. É muito mais fácil você dar uma oportunidade, uma bola, do que um leito.